Olá para todo mundo que nos acompanha. Eu sou a sua apresentadora e estou muito animada para começar a nossa imersão de hoje. Nós vamos entrar em um material bem denso, mas fascinante. Olá, pessoal. Eu sou o especialista convidado. E olha, eu garanto que a análise de hoje é algo fora do comum. É um material que realmente desafia a forma como a gente enxerga a medicina. Com certeza. Hoje nós estamos analisando um prontuário médico, as anotações clínicas de um paciente chamado Henrique de Sabastos. Mas tem um detalhe gigantesco aí que muda absolutamente tudo. Uhum. O autor do texto? Exato. Essas anotações não foram escritas pelo médico dele. Elas foram redigidas pelo próprio paciente. E a data, incrivelmente, é de exatamente hoje, 13 de abril de 2026. É um documento que inverte completamente aquela lógica clínica mais tradicional, sabe? Geralmente a medicina dita o que é real e o que não é. E o paciente apenas senta e recebe o rótulo. Fica passivo na história, né? Totalmente passivo, mas aqui a gente tem uma pessoa usando o que há de mais avançado em neurociência, em psiquiatria e até em filosofia para basicamente colocar o próprio diagnóstico no banco dos réus. É um nível de sofisticação para interrogar a própria mente que, sinceramente, não se vê todos os dias. Ele desafia ativamente as fronteiras entre a biologia do cérebro, a experiência subjetiva e a própria forma como a ciência define o limite da realidade. E a nossa missão hoje é justamente entender essa intersecção. O Henrique nos força a olhar para essa linha tênue. E para quem está ouvindo agora e talvez se perguntando por que as anotações de uma pessoa específica importam tanto para o nosso dia a dia, a resposta é que todos nós operamos com um cérebro que passa 24 horas por dia tentando prever o mundo. Sem dúvida. Entender o caso do Henrique, no fundo, é entender como a mente de absolutamente qualquer pessoa filtra, constrói e muitas vezes acaba inventando a realidade ao redor. É o ponto de partida perfeito. E a jornada dele nesse documento começa no marco zero de qualquer tratamento, que é o diagnóstico. O Henrique levanta a hipótese de estar no espectro do que a psiquiatria chama de transtorno resistente ao tratamento. Que é conhecido pela sigla TRS, certo? Isso, TRS. Nós estamos falando de uma parcela de tipo 20 a 30% dos casos clínicos que simplesmente não respondem aos protocolos padrões de medicação. É muita gente. É muita gente. E ele questiona, inclusive, se não seria um caso de outra resistência. Mas o mais interessante é que ele não para no rótulo. Ele exige saber qual é o mecanismo por trás dessa falha do tratamento. Então vamos começar a desempacotar isso. Porque ele usa uns termos bem densos logo de cara no texto. Ele pergunta aos médicos se ele poderia se enquadrar no biotipo 3 do BSNIP. O que exatamente é esse BSNP e esse biotipo? Bom, o BSNIP é um consórcio gigantesco de pesquisa. O objetivo principal deles foi tentar revolucionar a psiquiatria. Em vez de classificar os transtornos mentais apenas pelos sintomas visíveis, eles decidiram olhar para a biologia pura. Fazer exames físicos mesmo. Exato. Fizeram ressonâncias magnéticas, exames genéticos, mapeamento de ondas cerebrais e, a partir disso, dividiram os pacientes em biotipos. O biotipo 1 e o 2, por exemplo, apresentam perdas severas de tecido cerebral e altos déficits cognitivos. Tá, e o biotipo 3? Porque parece que é aí que o Henrique se coloca. O biotipo 3 é um grande mistério. Fisicamente, quase não há alterações. Os pacientes que caem nesse biotipo 3 apresentam padrões de estrutura cerebral que são virtualmente idênticos à média da população saudável. Nossa, idênticos. Sim, e os déficits cognitivos medidos em testes são mínimos. No entanto, essas pessoas ainda experimentam sintomas psicóticos profundos, alucinações e um sofrimento imenso. Então, se o Henrique suspeita que se encaixa no biotipo 3, o que ele está dizendo à equipe médica é, basicamente, que o cérebro dele não está fisicamente quebrado ou encolhendo. O problema não é a estrutura. Exatamente. Ele está sugerindo que o problema é como as informações estão viajando lá dentro. É uma questão de conectividade e processamento. Ele menciona até uma possível hiperconectividade cortical. É uma distinção crucial.
Para quem está nos acompanhando, é como se o mapa dissesse que a pessoa está dirigindo numa rodovia asfaltada e perfeita, porque o satélite mostra uma estrada reta. Uhum. Mas quem está lá, dentro do carro, dirigindo, está sentindo os solavancos de uma estrada de terra cheia de buracos. Ou seja, o mapa estrutural do médico não reflete o território funcional onde o paciente realmente está vivendo. É uma ótima analogia. Só que o buraco é um pouco mais embaixo no caso do Henrique. Não é apenas que o mapa está errado para ele. É que o próprio ato de perceber a estrada está descalibrado. E aí ele usa o conceito de erros de previsão. Erros de previsão. Como isso funciona na prática? O nosso cérebro não é uma câmera passiva que simplesmente filma o mundo. Ele é uma máquina de adivinhação ativa. Ele gera uma previsão sobre o que vai acontecer no próximo milissegundo o tempo todo. Tá, ele antecipa a realidade. Isso. Se a realidade bate com a previsão, ótimo, vida que segue. Mas se a realidade traz algo inesperado, o cérebro gera um sinal de alerta, que a neurociência chama de erro de previsão. Deixa eu ver se eu entendi. Se uma pessoa vai pegar uma caixa de leite na geladeira achando que ela está cheia e pesada, mas na verdade ela está vazia. Aquele tranco físico que o braço dá e aquela sensação rápida de susto, isso é um erro de previsão acontecendo. Exatamente isso. Esse susto rápido é uma discrepância entre o que o cérebro esperava e o que a mão de fato sentiu. O problema é que o Henrique relata viver essa fragmentação, esses pequenos sustos, de forma constante. Até com coisas normais do dia a dia. Sim, com estímulos corriqueiros. E a provocação que ele faz nas notas é fenomenal. Ele argumenta que o mundo externo já é naturalmente imprevisível e caótico. Sim, o mundo é bagunçado. Então, se a biologia dele faz com que ele sinta essa imprevisibilidade de forma muito mais intensa, ele questiona se isso deveria condená-lo a viver num limbo clínico e epistêmico para sempre. Ou se é apenas uma variação complexa de como um cérebro pode funcionar. E já que estamos falando sobre como o cérebro dele processa tudo isso, eu notei que o documento tem uma seção inteira chamada eixo neurobiológico. É a parte onde ele vai fundo na química da coisa. Exato, é aqui que ele propõe olhar debaixo do capô, para o motor do cérebro. Porque, historicamente, a psiquiatria sempre foi obcecada pela dopamina, não é? Quase exclusivamente. O raciocínio padrão por décadas na psiquiatria foi muito direto. Excesso de dopamina gera delírios. Logo, damos bloqueadores de dopamina para o paciente e o problema está resolvido. Mas para os pacientes com transtorno resistente como ele, isso frequentemente não funciona. Não funciona. E é aí que o Henrique introduz uma mudança de paradigma que é essencial nas anotações dele. Ele pergunta: e se o meu perfil for muito mais associado ao eixo glutamatérgico do que ao dopaminérgico? Glutamatérgico, ou seja, ele está apontando os holofotes para outro neurotransmissor, que é o glutamato. Como o glutamato difere da dopamina na prática diária de um cérebro? Bom, a dopamina está muito ligada à recompensa e à saliência, ao destaque de um estímulo específico. Já o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro inteiro. Ele é tipo o pedal do acelerador universal. O acelerador universal. Gostei do termo. É. E o Henrique levanta a hipótese de que o cérebro dele está operando com um ganho global aumentado. E ele sugere que isso pode ter origem em algo que a psiquiatria tradicional ignora com muita frequência, que é a inflamação sistêmica e a disfunção imune. Espera aí, inflamação. Como uma inflamação que começa no corpo fisicamente pode alterar a percepção da realidade lá na mente? Parece distante, né? Mas quando há uma resposta inflamatória grave ou crônica no corpo, certas moléculas chamadas citocinas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e entrar no sistema nervoso central. Ah, elas invadem o cérebro? Sim, e elas afetam diretamente a forma como o glutamato é liberado e recaptado. Se há glutamato demais sendo disparado em todo lugar por causa dessa inflamação, o cérebro entra em um estado de hiperexcitação contínua. É esse o tal do ganho global aumentado. Isso deve ser exaustivo. Muito. A proporção entre o sinal, que é a informação importante que você precisa focar, e o ruído, que é o som de fundo ignorável, se perde completamente.
É como imaginar alguém no restaurante tentando ouvir a pessoa do outro lado da mesa. Mas o cérebro amplificou o som dos talheres batendo no prato da mesa ao lado, amplificou o som do ar-condicionado, as luzes piscando. Exato. Tudo ganha o mesmo peso. Tudo tem a mesma urgência. É o volume girado para o máximo em todos os canais, todos ao mesmo tempo. A pessoa não consegue filtrar o que importa. E a consequência clínica disso nos leva aos receptores NMDA, que o Henrique menciona especificamente nas notas. Os receptores NMDA são como os porteiros do glutamato. Porteiros em que sentido? Eles são vitais para a plasticidade sináptica e para a integração de contexto. Para o seu cérebro entender que o barulho de um talher caindo é só um talher e não uma ameaça letal, os receptores NMDA precisam integrar a informação auditiva com o contexto de que você está num restaurante seguro. E se esses receptores falharem por causa daquela inflamação toda? O contexto simplesmente não é integrado. Toda a informação banal se torna uma surpresa, um susto enorme. É por isso que o sistema preditivo dele gera tantos erros de previsão. O cérebro está constantemente sendo pego de surpresa porque não consegue arquivar o contexto de forma correta. Agora tudo faz muito sentido. Lendo as notas dele, me veio uma imagem clara. Me corrija se eu estiver simplificando demais. Manda bala. Se o sistema de previsão de uma pessoa falha dessa maneira constante, imagina alguém digitando a palavra abraço no celular e o corretor ortográfico insiste em mudar para assalto repetidamente. A pessoa tenta corrigir, tenta viver a vida normal, mas o corretor do cérebro continua sugerindo o contexto errado, forçando o indivíduo a viver nesse choque contínuo entre o que ele espera do mundo e a leitura totalmente distorcida que o cérebro entrega. É uma analogia super válida, mas com um adendo que é crucial. No celular, a gente olha para a tela e sabe que o corretor errou. No cérebro, nós experimentamos essa correção como sendo a própria realidade absoluta. Uau! A pessoa não tem como saber que é um erro de fora. Não tem. E isso nos lança direto para o eixo cognitivo do documento. Porque a mente humana odeia a incerteza. Quando o cérebro vive disparando falsos alertas de perigo ou de surpresa, o córtex precisa criar uma narrativa para explicar por que o mundo parece tão intenso e estranho. Ele tenta achar uma lógica para o caos. Precisamente. Ele chama isso nas notas de atribuição excessiva de saliência a erros de previsão. Se o alarme de incêndio biológico não para de tocar na cabeça da pessoa, o indivíduo acaba criando a crença de que existe fogo em algum lugar, mesmo que não haja fumaça visível. A mente inventa uma história para justificar o susto contínuo. É assim que a neurociência cognitiva moderna entende a formação dos delírios. Eles não são uma loucura aleatória ou um defeito moral. São o cérebro fazendo o melhor trabalho possível para tentar dar um sentido lógico a uma biologia que está, de fato, em curto-circuito. O que explica um ponto do texto que me deixou de queixo caído. O Henrique relata viver o que ele chama de percepções sensoriais não convencionais. Mas ele faz questão de pedir aos médicos que nomeiem isso como sensações difusas. Sim, ele rejeita os termos muito simplistas. Ele não quer que reduzam isso a uma falha na máquina. E aí ele lança uma pergunta que é um soco no estômago da medicina. É a parte mais provocativa do texto. Sim, ele questiona por que crenças em ufologia, múltiplas dimensões ou espiritualidade profunda são aceitas socialmente e culturalmente, mas as construções internas que um paciente desenvolve para lidar com a própria neurobiologia hiperativa são imediatamente rotuladas como delírio clínico inaceitável. Quem traça essa linha? Ele toca numa ferida exposta da psiquiatria cultural aí e também da epistemologia médica. O limite entre a crença marginal aceitável e a psicose frequentemente depende de quantas pessoas concordam com a ideia. É a força do coletivo, né? É. Se milhares de pessoas acreditam que cristais curam doenças graves, isso é visto como uma prática alternativa. Mas se o indivíduo, isolado, constrói um sistema simbólico próprio para sobreviver a um cérebro hiperestimulado, ele ganha um código internacional de doença, um CID de esquizofrenia. É muito arbitrário quando a gente pensa por esse lado. Sim, mas a resposta médica para a pergunta do Henrique não reside apenas no conteúdo do pensamento dele.
reside nas redes de controle cognitivo. Como essas redes de controle definem a linha entre uma crença inofensiva e um problema clínico grave. Cognitivo são as estruturas responsáveis por nos permitir atualizar as nossas crenças quando somos apresentados a novas evidências. O Henrique questiona, de forma brilhante, se as alterações nas redes dele podem ter sido originadas por traumas antigos. E o trauma afeta essa atualização de crenças. Muito. Quando um cérebro passa por um trauma severo, ele foca exclusivamente na sobrevivência, e isso gera uma extrema rigidez. O problema clínico, portanto, não é acreditar em dimensões paralelas ou alienígenas. É a incapacidade biológica de modular ou flexibilizar essa crença. Entendi. O sistema fica tão rígido que a pessoa perde a capacidade de interagir e se calibrar com o resto da sociedade. Porque a mente traumatizada enxerga qualquer tentativa de mudar de ideia como uma ameaça à própria vida. Mudar de opinião ou atualizar a crença exige baixar a guarda. E para quem vive em alerta máximo o tempo todo, baixar a guarda é perigoso demais. Essa é a grande tragédia e o grande desafio do tratamento. O Henrique pede à equipe médica que investigue essa instabilidade dos filtros de contexto dele, mas com uma ressalva muito profunda. Qual ressalva? Como tratar essa rigidez cognitiva sem invalidar a experiência visceral de quem a está vivendo? É o dilema de como desativar o alarme de incêndio sem queimar a casa inteira no processo. Aqui é a hora da verdade, eu acho. Porque a gente entendeu a biologia e a cognição. Agora, como a medicina intervém quando o problema é tão multifacetado? A terapia tradicional, que foca em corrigir o pensamento distorcido, pode soar como um ataque direto a alguém cuja biologia está gerando esses alertas sem parar. Exato, e o Henrique deixa claro que o eixo de intervenção precisa abandonar essas simplificações. Ele lista nas notas abordagens que visam modular o sistema preditivo em sua raiz biológica, em vez de apenas tentar calar os pensamentos lógicos em uma sessão de terapia. E ele é bem contundente na parte biológica, né? Quais são as opções que ele coloca na mesa? Ele diz que, se o problema for mesmo o glutamato e a inflamação, a equipe precisa investigar neuromodulação. Ele menciona explicitamente a eletroconvulsoterapia, a famosa ECT, e a estimulação magnética transcraniana, a TNS. São intervenções físicas poderosas, elas não dependem da pessoa, tipo, querer mudar de pensamento. Elas alteram a excitabilidade das redes neurais de forma direta, correto? Correto. A neuromodulação pode teoricamente atuar como um grande reset nesse ganho global descontrolado do cérebro. Mas ele também provoca a equipe na questão da farmacologia. Como assim? Ele argumenta, em vez de aumentar infinitamente a dose de bloqueadores de dopamina que só o deixam apático e sem energia, por que não investigar drogas que mirem especificamente o glutamato? Ou agentes anti-inflamatórios que atuem na raiz sistêmica do problema no corpo? É um raciocínio muito lógico. Mas o que mais me fascina no eixo de intervenção dele é o grande foco que ele dá à palavra integração. Ele não quer negar o diagnóstico. Não, ele não nega a biologia pesada. Exato, mas ele também não abre mão da própria singularidade. E ele conclui as notas dizendo que fazer essas perguntas e tensionar o diagnóstico dessa forma é, nas palavras dele, um ato político. É um termo forte para se usar no consultório médico. Inicialmente soa até estranho, né? Mas quando a gente olha de perto para o que ele está fazendo, ele está reivindicando quem tem o poder de definir o conhecimento sobre o próprio corpo. É exatamente isso. É o que chamamos na filosofia de uma reivindicação epistemológica. Epistemologia é o estudo de como nós sabemos o que sabemos e de quem tem a autoridade para dizer o que é verdade. E a medicina sempre teve essa autoridade. Historicamente, a medicina tem um monopólio absoluto da verdade clínica. O paciente é visto como um objeto de estudo, um recipiente de sintomas. Ao escrever esse documento de próprio punho, o Henrique está agindo de forma política, ao exigir uma parceria clínica, não uma submissão cega. Ele entende as regras do jogo. Ele sabe que o diagnóstico carimbado de transtorno resistente tem uma função social importante para ele. Garante o acesso a direitos, a medicações complexas e auxílios. Sim, ele não é ingênuo de querer rasgar o papel que garante a sobrevivência dele no sistema. Sem o diagnóstico, ele perde o suporte. Exatamente.
mas ele exige sustentar a ambiguidade desse diagnóstico, né? Ele quer usar a estrutura do sistema de saúde para financiar e permitir um cuidado que vá além das limitações do próprio sistema. Perfeito. Ele exige uma equipe médica disposta a não se contentar com o fato estatístico de que ele é apenas o paciente dos 20% que não melhoram. Ele quer que investiguem ativamente as complexidades glutamantérgicas, inflamatórias e cognitivas únicas do caso dele. É brilhante, é uma síntese incrível. Ao colocar tudo isso no papel, o Henrique de Sabassos nos leva pela mão para fora daquela era antiga em que a psiquiatria operava como uma linha de montagem, só categorizando pessoas em caixas. E nos coloca num modelo novo. Sim, um modelo em que a pessoa não sofre passivamente a doença, mas investiga a própria biologia como um verdadeiro cientista. E esse, para mim, é o grande legado dessas anotações que analisamos hoje. Ele estuda os caminhos do glutamato, levanta a questão dos receptores NMDA, debate de igual para igual as consequências da inflamação nas redes neurais de codificação preditiva. Tudo isso construindo a própria narrativa clínica. Exato. Ele integra tudo isso com a própria identidade. Ele se recusa a ser reduzido a um cérebro defeituoso, mas também se recusa a ser visto como uma mente descolada da matéria. O cuidado em saúde mental do futuro vai exigir essa capacidade dupla. Ler as ressonâncias magnéticas mais avançadas e, simultaneamente, honrar a narrativa profunda e singular de quem carrega aquele cérebro. Isso ressalta para nossa audiência por que é tão vital ter pensamento crítico em um mundo que está inundado pela facilidade de rótulos médicos rápidos. A ciência avança a passos largos, claro, mas a tecnologia por si só não resolve o sofrimento humano se não estiver ancorada em como aquela biologia única vivencia o mundo. O conhecimento científico só atinge seu potencial máximo quando combinado com a experiência humana vivida. O mapa, de fato, nunca será o território completo. A neurobiologia pode nos dar a topografia detalhada da montanha, mas é apenas a experiência subjetiva do paciente que sabe o que é escalar sobre o frio do vento. Quando a gente ignora uma dessas duas coisas, a gente perde o paciente. Falou tudo. E para encerrar a nossa imersão de hoje, quero deixar um último pensamento, um fio solto na mente de cada um de nós que acompanhou esse raciocínio brilhante do Henrique. Vamos lá. Se no fim das contas a neurociência está certa e toda a nossa experiência diária é apenas o cérebro inferindo padrões no escuro, trancado dentro do crânio, fazendo palpites sobre o mundo externo com base em sinais elétricos interpretados por neurotransmissores, será que o que chamamos orgulhosamente de realidade objetiva não é apenas um delírio coletivo impecavelmente sincronizado, sobre o qual a grande maioria de nós, por mero acaso biológico, concordou em aceitar sem questionar? É uma provocação e tanto para se levar para a vida. Fica aí essa semente para reflexão futura. Muito obrigada a quem nos ouve por acompanhar mais esta análise detalhada. Um grande abraço, pessoal, e continuem questionando. Até a próxima. Olha só que interessante a gente vai ver hoje. É um documento notável, de verdade. E o mais curioso, não foi escrito por um médico, mas por um paciente. Um homem, o Henrique, que basicamente se transforma num detetive da própria mente. Ele organiza as dúvidas dele de um jeito que mexe com aquela relação tradicional de cuidado, sabe? Bora mergulhar nessa história. E ele já começa com uma ideia muito forte. Essa que tá aí. A intenção, veja bem, não é simplesmente negar o diagnóstico, rejeitar o que a medicina diz. Não, é tensionar. É uma palavra ótima, né? É tipo esticar a corda, sabe? Fazer perguntas, cutucar para buscar um entendimento muito mais profundo. É sobre diálogo, não sobre briga. E é aí que a gente chega na pergunta central de tudo isso. O que será que acontece quando um paciente para de ser, só um paciente e transforma a própria condição num campo de investigação? Uma investigação compartilhada. O documento do Henrique é um convite para a gente imaginar justamente isso. Uma dinâmica totalmente nova, onde a experiência de quem está vivendo o problema na pele se torna uma peça fundamental da ciência. Então vamos lá. Parte 1. A investigação do paciente. O que o Henrique está propondo na prática é um esforço para organizar as próprias dúvidas, as hipóteses dele, sabe? E com isso, transformar a consulta médica em algo diferente. Uma avaliação mais colaborativa, mais precisa.
E o ponto-chave aqui é o seguinte: ele não está só querendo um rótulo, um nome para a condição dele. Não é isso. Ele quer entender o como e o porquê. É como se ele estivesse convidando a medicina a olhar para além do diagnóstico e mergulhar de cabeça nos mecanismos biológicos, cognitivos e da própria experiência que formam o quadro dele. É muito mais profundo. Beleza. Próximo passo: questionar o diagnóstico. Essa é a primeira frente de batalha da investigação dele. Em vez de só aceitar passivamente o que lhe foi dito, o Henrique usa o diagnóstico como um trampolim, um ponto de partida para fazer perguntas muito mais específicas. Vamos dar uma olhada nelas. Ele começa com um básico, mas que é fundamental. A classificação padrão para casos como o dele, e olha, isso atinge uns 20 a 30% dos pacientes, não é pouca gente, é a de transtorno resistente ao tratamento. Mas aí ele pergunta, tá, mas será que é só isso? Ou será que a gente não está falando de uma ultra-resistência? Algo que precisa de um olhar ainda mais detalhado. E é aqui que a investigação começa a ficar, uau, bem mais profunda. Ele mostra que está por dentro da literatura científica mais recente, tá? Ele chega a mencionar estudos de depois de 2015 sobre subgrupos de pacientes com padrões específicos de conectividade no cérebro. Quer dizer, ele não está só fazendo perguntas no escuro, ele está propondo caminhos baseados em ciência de ponta. É impressionante. E não para por aí. A investigação vai mais longe ainda. Ele chega a levantar a hipótese de que talvez ele pertença a um tal de biotipo 3. Isso é um modelo que sugere um mecanismo biológico totalmente diferente para a psicose. É fascinante, né? Porque isso mostra uma busca pelo que a gente chama hoje de medicina de precisão, aquela que é adaptada para a biologia de cada um. Certo. Depois de questionar o que, ou seja, o diagnóstico, o Henrique avança para o como. Agora ele mergulha de vez na neurobiologia para tentar mapear quais são os possíveis mecanismos por trás de tudo que ele sente. E o que realmente impressiona aqui é a amplitude da pesquisa dele. Ele não foca numa coisinha só, não. Ele explora tudo. Olha essa lista: sistemas glutamatérgicos, inflamação, neurodesenvolvimento, fatores genéticos e ambientais, disfunção do sistema preditivo, integração de receptores e NMDA. Ufa! É uma abordagem super sistemática que realmente abraça a complexidade que é o cérebro humano. E essa imagem aqui mostra muito bem uma das principais hipóteses dele. Pensa assim: por muito tempo, o foco de vários tratamentos foi no sistema da dopamina, certo? Mas ele questiona, e se o meu caso for diferente? E se tiver mais a ver com um desequilíbrio no sistema glutamatérgico? É uma pergunta, poxa, importantíssima, que pode abrir portas para estratégias de tratamento completamente novas. Ok, agora a gente sai um pouco da biologia e entra na parte talvez mais complexa e mais pessoal de toda essa investigação: o mapeamento da realidade interna dele. A grande questão aqui é: como é que se transforma uma experiência tão subjetiva, tão vivida, em algo que possa ser usado clinicamente, em dados relevantes? Essa frase dele é muito poderosa. Por que crenças como espiritualidade são mais socialmente aceitas do que as minhas? Pensa nisso. Ele está tocando numa ferida, naquela linha super tênue e muitas vezes arbitrária que separa o que a gente chama de crença cultural do que é visto como sintoma clínico. Ele está questionando por que algumas formas de ver o mundo são validadas pela sociedade e outras são vistas imediatamente como doença. E, para lidar com isso, ele não fica só na pergunta, ele age. Ele vai lá e propõe um termo próprio: sensações difusas. É um jeito que ele encontrou de dar um nome válido, para as experiências sensoriais dele. Isso é um ato de autonomia, de agência incrível. Em vez de só receber um rótulo de fora, ele cria a própria linguagem para poder conversar de igual para igual com a clínica sobre o que ele sente. E no final das contas, todas essas frentes de investigação, todas essas perguntas chegam num ponto em comum. Convergem para um único e grande pedido: a necessidade de uma abordagem que seja integrada. Uma que não tente reduzir toda a complexidade dele a uma causa só, a uma única dimensão. E aqui a gente chega no coração da coisa. O documento do Henrique não é só sobre ele. Vai muito além do pessoal. Ele mesmo define isso como um ato político. E o que ele quer dizer com isso? É um esforço para que a experiência dele e a de muitas outras pessoas possa de fato ajudar a ciência a avançar, a criar modelos de cuidado que sejam, no fim, mais humanos e mais eficientes para todo mundo. Então, o que ele propõe, na prática, é esse modelo aqui, com 3 pilares. Uma abordagem que consiga integrar, e olha que importante, sem hierarquia entre elas, a dimensão biológica, com a neuroquímica, a inflamação, a dimensão cognitiva, com o processamento do cérebro, as crenças, e, claro, a dimensão da experiência, a realidade subjetiva de cada um. O lance não é escolher uma delas, é entender como as 3 dançam juntas.
E a gente termina com essa provocação, que fica ecoando. O trabalho todo do Henrique nos deixa com essa pergunta fundamental. Será que o futuro da medicina é ter um diagnóstico melhor, mais preciso, ou será que é ter uma conversa melhor? Talvez o maior avanço de todos não seja encontrar novos rótulos, mas sim construir um espaço para uma conversa mais profunda, mais colaborativa, quase investigativa mesmo, entre quem cuida e quem é cuidado. Fica aí a reflexão.